Oi, gente, tudo bem? Já sabe, né? Aquele fone de ouvido expert no ouvidinho de vocês, tá bom? E aí a gente vai, eu não defini isso, mas eu vou definir agora, tá? Então vamos trabalhar aqui. Ai, esse negócio fica meio... Então vamos definir multiplicação em n, tá bom? Então como é que a gente vai definir? Primeiro a gente vai definir uma função, seja P pertencente aos naturais, e a gente vai definir f de P é uma função que sai de n e chega em n, tal que fp de n é n mais P, tá? Então, fn calculado em m vai ser n somado a n, né? Então, por exemplo, você tem assim, f3 de 5, vai ser 5 mais 3. F3 de 3, 3 mais 3, tá bom? Se eu tiver assim, por exemplo, eu pego a função f3, faço a composição dela 4 vezes calculada em 3. Então, é F3 aplicada a F3, aplicada a F3 de 3, né? Então, fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui, certo? 1, 2, 3, 4, né? Aí vai dar aqui F3 de 3, F3 de 3 aqui vai ser F3 de 3 mais 3. Aí F3 de 3 mais 3 é 3 mais 3 mais 3. Aí depois, novamente, F3 disso é 3 mais 3 mais 3 somado a 3. Depois, no final, F3 disso é 3 mais 3 mais 3 mais 3 somado a 3. Então, é 3 somado a 3, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, a gente vai definir a multiplicação da seguinte maneira. Então, vamos definir começando aqui a suar, gente. M vezes 1 como sendo M para todo M pertencente aos naturais, e M vezes N mais 1 como a função Fn composta N vezes calculado em M. Então, vamos entender isso daqui, por exemplo. Se eu tenho assim, N vezes 2, vai ser 2 não é 1 mais 1, é N vezes 1 mais 1. Então, aqui é como se fosse meu N, tá? Então, vai ser Fm1 aplicada a N. Fm1 é a própria função. Fm aplicada a N é N mais N, tá? Então, por exemplo, N vezes 3 é N vezes 2 mais 1. Então, isso vai ser Fm composto duas vezes calculado em M. Então, vai ser Fm calculado em cima de Fm de M, tá? Isso vai ser Fm de M mais M, que é igual a M mais M mais M. Então, é M somado 3 vezes, tá? Então, a gente tem um resultadinho aqui, que a gente vai provar por indução, que vale isso daqui, ó. M
vezes n mais 1, a gente vai usar muito isso. É m vezes n mais n. Então, a gente vai provar por indução sobre n. Então, vamos provar que é como se fosse uma distributiva aqui, né? Então, vamos provar por indução sobre n, tá? Então, para n igual a 1, m vezes 1 mais 1, eu sei que, pela própria definição, que Fm, né, aplicado a 1 de m. Então, vai ser m mais m. Mas quem é m? Né? M é... m vezes 1 é m. Então, vai ser igual a m vezes 1 mais m vezes 1. Então, repare que eu fiz a distributiva, né? Para n igual a 1 vale. Se for válido para n, se for válido para n, vamos provar que vale para n mais 1. Então, m vezes n mais 1, tá? Então, eu sei que isso daí é o quê? Pela definição de multiplicação, é Fm aplicado n mais uma vezes sobre n. Então, isso é Fm aplicado a Fm n vezes de m. Mas eu sei por definição que Fm aplicado a, né, aplicado n vezes sobre m é isso daqui, ó, gente. Então, m vezes n mais 1. Então, aqui, eu sei que isso daqui é igual quando você aplicar Fm a isso, você vai somar essa expressão mais n, né? Então, beleza. Então, a gente conseguiu provar que vale para n mais 1. M vezes n mais 1 mais 1 é m vezes n mais 1 mais m vezes 1, que é m. Beleza? Então, vale isso daí. Agora, vamos lá. Vamos às demonstrações de algumas propriedades. Distributiva à direita. Então, vamos à primeira propriedade. Distributiva à direita, né? Não, distributiva vai distribuir. Então, você tem assim, dados P, M e N pertencentes aos naturais vale P vezes M mais N é igual a P vezes M mais P vezes N. Então, a gente vai provar por indução. Vamos provar. Então, a gente, por indução, vamos fixar, né, MN. A gente quer dados quaisquer PMN, vale isso. Então, eu quero provar qualquer. Então, se eu fixo P e M, se eu provo por indução que vale para todo N, então para qualquer P e M, N vai valer, entendeu? Vamos provar por indução sobre N e fixe P e M. P
Vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu vou provar por indução sobre n. Para n igual a 1, então, se eu tenho P vezes m mais 1, eu já sei que a multiplicação já faz a distributiva, né? Pela própria, o jeito que a gente já provou aqui, ó. Olha só. Acabei provando aqui, ó, esse resultado aqui, tá vendo? Então, P vezes M mais 1 é P vezes M mais P. Então, para N igual a 1 vale, né? Que é o quê? P vezes 1, né? Que é P vezes M mais P vezes 1. Então, para N igual a 1, vale a distributiva. PM mais N é PN mais PM mais PN, beleza. Ok. Se é válido para N, vamos provar que vale para N mais 1, né? Vamos provar que vale para N mais 1. Então, vamos lá. Então, vou botar assim. P vezes M mais N mais 1. Mas eu provei lá que os naturais em relação à soma têm a propriedade associativa. Então, isso é P vezes M mais N mais 1. Só que a gente vai usar aquele primeiro resultado da multiplicação, né? Que existe a distributiva quando esse último termo aqui é 1. Então, isso vai ser P, M mais N mais P. Só que vale a distributiva para N. Então, a gente está supondo, por hipótese, que é válido para N a distributiva. Então, aqui a gente pode distribuir por hipótese de indução. Isso é Pn mais Pn mais P. Isso é P vezes M. Isso, por definição, aqui é o que? P vezes N mais 1, né? Que a gente viu. Ah, legal. Então, vale para N mais 1, ó. P vezes M mais N mais 1 é Pn mais P vezes N mais 1. Então, valendo para N, vale para N mais 1. Tá? Então, logo, vale, né? Então, vale. Eu gosto de gravar assim, eu escrevendo, entendeu, gente? Aqui, ó. Então, isso vale. Então, logo, para todo M, N e P, temos que P, M mais N é igual a P vezes N mais P vezes N, beleza? Agora vamos provar a distributiva à esquerda. O outro resultado, para todo P, M, N, vale isso aqui, ó. O que aconteceu, gente? No outro vídeo eu estava fazendo, eu não provei a distributiva, eu provei de um lado e não provei de outro. Quando eu fui provar a comutatividade, eu falei, caraca, tenho que provar a distributiva dos dois lados, entendeu? Então, olha só, presta atenção aqui. Então, vamos provar por indução sobre P agora, tá? Vamos provar por indução sobre P. Se P igual a 1, o que eu tenho? M mais
N vezes 1 é o próprio M mais N. Mas isso, quem é M? É M vezes 1. Quem é N? N vezes 1. Então, repare que eu consegui distribuir, né, para P igual a 1. Então, M mais N vezes 1 é M vezes 1 mais N vezes 1. Então, se P igual a 1 é válido. Tá? Agora, vamos lá. Se vale para P, vamos provar que vale para P mais 1. Então, vamos lá. M vezes N vezes P mais 1. Pela definição de multiplicação, o que eu sei que isso daqui é o que, gente? É M vezes N vezes P mais M mais N. M mais N vezes P mais M mais N. Mas como vale para P, então a gente pode distribuir aqui para P, por hipótese de indução. Então é M vezes P mais N vezes P mais M mais N. Então eu posso fazer essa associatividade como mutatividade da soma, né? Então eu vou reorganizar os termos aqui. Então isso vai ser MP mais N mais N vezes P mais N. Mas por definição, quem é MP mais N? É MP mais 1. Quem é NP mais N? N vezes P mais 1. Tá? Então, M mais N vezes P mais 1 é MP mais 1 mais NP mais 1. Beleza? Distribuir, então vale a distributiva dos dois lados. De um lado e vale do outro, tá? Agora vamos provar 1, 2, 3. Associatividade. Associatividade, que é o quê? M vezes N multiplicado por P é a mesma coisa que M é a mesma coisa que M multiplicado ao produto de N por P. Eu vou fazer para P, vamos provar por indução, né? Para P igual a por indução sobre P, tá? Então, vamos lá. 1. Se P igual a 1, será que vale a associatividade? M vezes N vezes 1 é M vezes N, né? Que é igual a M, quem é N? N vezes 1. Então, realmente, para P igual a 1 vale, né? M vezes N multiplicado por 1 é a mesma coisa que M multiplicado ao produto de N por 1. Agora, se é válido para P, vamos provar que vale para P mais 1, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá, começar a brincadeira. M vezes N vezes P mais 1. Sem medo de ser feliz. Definição de multiplicação, então isso vai ser o quê? M vezes N vezes P mais N vezes N. Não vale para P, então vale a associatividade para P. Então isso é M pelo produto de N por P mais N vezes N. Opa! A gente já provou a distributiva. Tem M aqui, tem M aqui. Então isso é o que, gente? É M vezes P mais N. Opa!
Mas aqui também vale. Então, esse é n vezes, porque isso daqui é o quê? N vezes P mais 1. Tá? Interessante que, quer dizer, você pegar o n e o n multiplicar por P mais 1 é a mesma coisa que você multiplicar o n pelo produto de n por P mais 1, supondo que a associatividade vale para P, tá bom? E esse produto está bem definido realmente em N, né? Porque quando você calcula o produto de dois naturais aqui, ó, Fm de M está em M, aí se você aplica Fm de M está em M, aplica de novo, está em M, a soma está em N, então esse produto realmente está nos naturais, pertence aos naturais, tá? Beleza? Então, valendo para P, vale para P mais 1. A gente vai agora rapidamente, 1, 2, 3, 4, comutatividade. E eu vou dar 2 para a lista de exercícios, tá? Então, comutatividade, vamos lá. Então, para todo M e N pertencente aos naturais, vale M vezes N é igual a N vezes N. Então, vamos lá. Então, vamos provar por indício. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que provar 1. Se N igual a 1, temos que provar M vezes 1 é 1 vezes M para todo M pertencente aos naturais. Mas aí essa igualdade a gente prova por indução sobre M, tá? Então, como é que a gente prova essa igualdade? Eu quero provar que isso vale para todo M pertencente aos naturais. Vamos primeiro, vamos lá, 1. Se M for igual a 1, então eu vou ter que 1 vezes 1 é 1, que é igual a 1 vezes 1. Então, se M for igual a 1, beleza, ok. Supondo válido para M, vamos ver se vale para M mais 1. Se eu pego M mais 1 vezes 1, vai ser o quê? Vai ser M vezes 1, né? Porque eu já provei a distributiva, né? Mais 1 vezes 1. Só que eu sei que é válido para M. Então, M vezes 1 é 1 vezes M, né? Então, isso vai ser 1 vezes M mais 1 vezes 1, tá? Mas isso daqui é a mesma coisa que o quê? Usando a distributiva de um lado. Sim! Aqui eu vou botar um 1 aqui, ó, na evidência à esquerda, tá? É 1 vezes n mais 1. Então, m mais 1 vezes 1 é 1 vezes n mais 1. Então, isso daqui vale para todo n. Então, sim! Então, conclusão. Se n é igual a 1, vale para todo m pertencente aos naturais que m vezes 1 é 1 é 1 vezes n. Agora vamos supor que é válido para n e vamos provar que vale para n mais 1. Então vamos lá, note que m vezes n mais 1, o que é isso aqui? Pela própria definição de multiplicação, é m vezes n mais n. Mas eu estou supondo que a comutatividade vale para n. Então, m vezes n é m
vezes M mais M. Mas eu provei a distributividade dos dois lados, né? Interessante. Outra coisa também. Um detalhe aqui, isso é M vezes M mais M vezes 1, tá? Mais M vezes 1 eu provei já que é 1 vezes M, então vamos ser sutis. Então isso vai ser igual M vezes M mais 1 vezes M, que eu provei que M vezes 1 é 1 vezes M para todo M. E aí a gente pode botar em evidência o M do lado de cá, então vai ficar N mais 1 vezes N, tá? Então, M vezes N mais 1 é N mais 1 vezes N, beleza? Logo vale a conclusão. Conclusão. O produto pode usar isso, tá? É comutativo. Comutatividade, lei do corte. A lei do corte você pode cortar, né? É bem parecido com a lei do corte da soma, né? Se M vezes P é igual a N vezes P, eu posso cortar o P, isso vai implicar que N é igual a N. Gente, isso vai ficar como exercício, vou botar na lista. E como é que prova? Deixa eu... Isso vai ficar como exercício, vou botar a lei do corte como exercício, tá? Tá? Aqui a lei do corte. Cadê? A lei do corte. Então, qual é a dica? A dica: prove por indução sobre P, tá? Você vai provar por indução sobre P. E a outra é o seguinte, que é se N for menor que N, se N, isso aqui também vocês vão provar também, tá? Não vou provar não, vou deixar como exercício, vou botar lá na lista. Se N for menor que N, se N for menor que N, dado P pertencente aos naturais, então, aqui, N vezes P é menor que N vezes P. Dica também, quer dizer que dado a desigualdade, se você multiplica por um natural, a desigualdade é mantida. A dica também, para vocês, fica a dica, por indução sobre P, tá? Então, você vai provar por indução sobre P, tá bom? Então, vai ficar como exercício. E aí, vai ser tranquilo, tá bom? Então, a gente vê essas propriedades aí do produto que eu fiquei devendo a vocês, né? Agora eu vou falar de uma coisa que eu escrevi aqui. Cadê? Que eu dei no outro vídeo, mas eu vou dar de novo, porque acabou que outro vídeo eu não vou passar para vocês, vou passar esse. Esse teorema principal aqui que eu vou provar agora. Esse teorema principal. Se o A está contido em IM e existe F de M em A uma bijeção
Daqui eu vou provar, tá? Uma bijeção. Então, A tem que ser todo em M. Quer dizer, interessante que isso não vale para um conjunto infinito, né? Vou fazer uma observação aqui. Por exemplo, não vale para conjuntos infinitos. Nem sempre que você tem um subconjunto dentro de um conjunto infinito e você tem uma bijeção, nem sempre eles são literalmente iguais, né? Pode estar um estritamente contido no outro. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, se eu pego aqui o P, que são os pares, que está dentro dos naturais, né? E eu posso estabelecer uma bijeção dos naturais em P, tal que f de n é igual a 2n, né? Uma bijeção. E o P, ele não é igual ao n, né? Ele está contido, é estrito, porque nos naturais tem os ímpares, não só tem os pares. Interessante que isso não vale para conjuntos finitos, que você tem o A dentro de M e existe uma bijeção de MA, o A tem que ser igual a todo M. Quer dizer, o A dentro de M é um subconjunto, os naturais vão até M. Esse teorema principal foi usado para a gente provar o quê? Aquele resultado que se eu tenho um conjunto finito, todo subconjunto dentro de um conjunto finito é finito, né? E o número de elementos não excede o conjunto maior. E só é igual se o número de elementos dos dois forem iguais, né? Foi isso que a gente usou aí, mas eu tô devendo para vocês esse teorema principal aí. Então vamos lá que aqui a gente dá o recado, não é verdade? Demonstração. Então vamos provar por indução sobre quem? Sobre M, tá? Como é que a gente vai fazer isso daqui? Vamos lá. Agora vamos lá. Se M for igual a 1, vamos lá, vamos trabalhar aqui a hipótese. Se A está contida em I1 e existe F, uma função de I1 em A, uma bijeção. Repare que 1 só é formado por um único elemento. Então, se existe o F de 1 em A, existe uma bijeção. Logo, o F de 1 pertence a A, que está contido em 1. Mas o I1 só tem um único elemento. Se tem um elemento diferente de vazio contido nele, ele é unitário, o F de 1 é igual a 1. Então, o A está contido em 1 e 1 pertence a A. Isso implica o quê? Que o A está contido em 1 e o I1, que é só formado por 1, está contido em A. O que me dá que A é igual a I1, beleza? Agora vamos lá, vamos supor que seja válido para N, vamos provar que vale para M mais 1. Então, seja A dentro de M mais 1 e F, por hipótese, uma bijeção de M mais 1 em A, tal que Fzão de M mais 1 seja igual a Azinho, tá? Que pertence a A, beleza? Daqui é uma bijeção e F é uma bijeção. Então, tem tudo isso por hipótese. Beleza? Então, vamos lá. Isso daqui é uma bijeção. Se a função é bijetora, ela é injetora. Então, se eu tiro um M mais 1 daqui, os elementos que restarem aqui não vão ser atingidos por A, porque ela é injetora. Então, note que F', que é F restrito a IM, de IM em
Azão menos azinho é uma objeção. Gente, é fácil provar que é uma objeção. Por quê? Vou explicar um pouquinho aqui. Não vou escrever, senão vou demorar muito, olha só. Todo elemento que está em azão menos azinho, ele está em A. Então é o F de alguém de IM mais 1. Só que ele não pode ser o M mais 1. Por que não pode ser o M mais 1? Porque se fosse o M mais 1, o F de X1, o F de M mais 1 seria igual a A. Então o cara cairia aqui no. O cara seria igual a e estaria em azão menos A. Contradição. Não, peraí, cara, vou escrever. Então tudo bem, olha só. Por que essa função é uma objeção? Primeiro é sobrejetora, ó, para todo y. Peraí. Vamos provar que essa F' é uma objeção. Primeiro vou provar que é sobrejetora. Para todo y pertencente a azão menos A, tá? Que está contida em A, eu sei que essa função não é uma objeção, então isso aqui existe. Um x1 pertencente a im mais 1, tal que f de x1 é igual a y. Agora, note que o x1 tem que ser diferente de n mais 1. Por quê? Se o x1 fosse igual a n mais 1, f de n mais 1 seria igual a A. Mas o y, ele é diferente do azinho, entendeu? Note que n mais 1 tem que ser diferente do 1, de n mais 1, x1 tem que ser diferente de mais 1, pois se x1 fosse igual a n mais 1, f de x1 seria igual a f de n mais 1 é igual a que é igual a y. Um absurdo, pois olha onde o y está. O y é diferente do azinho. Ele está no azão tirando o azinho. Então isso é diferente do azinho, tá? Gente, mas se f de x1 é igual a y, tal que x1 é diferente de n mais 1, então quem é o f'? É o f restrito a n. Mas se o x1 é diferente de n mais 1, o x1 pertence a im mais 1. Se o x1 é diferente, pera aqui, gente. N, tá? N. Se o x1 é diferente de m mais 1, o x1 só está em m. Se ele está em m mais 1 e não é o último cara, ele está entre os naturais incluem m. Isso implica que o f, o YF de x1, em que x1 está em m, mas o f' é f restrito a m, como f' é igual a f restrito a m, isso implica que f restrito a m é o f' de m. Então, dado y pertencente a azão menos azinho, existe um x1 pertencente a m, tal que f' de x1 é igual a y. Então, isso nos dá que f' é a sobrejetora. Vocês não falarem, né, que eu estou pulando os passos. Tá bom? Agora, também a injetividade é facílima, né? Se f' de x1 é igual a f' de x2, porque f' está definida em im. Mas f' im é o meu f, né? Isso implica que f de x1 é igual a f de x2. Mas como f é uma objeção, x1 é igual a x2, tá bom? Então, função injetora, sobrejetora, beleza? Aonde a senhora está querendo chegar? Já vou mostrar. Então, olha só.
Então, o que nós temos? O fato aqui, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu construir uma função f' que sai de M e chega em azão menos A, uma bijeção. Bom, se azão menos A está contida em M, por hipótese de indução, ó, se eu tenho uma bijeção que sai de M e vai no subconjunto dele, né? Se azão menos A está dentro de M. Então, por hipótese de indução, se vale sobre M, então azão menos A é igual a IM. Tá certo? Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: para todo natural de um atemo, então para todo P menor ou igual que M, o P pertence a esse conjunto aqui. O Pzinho é diferente do A. Mas o P é diferente do A. E o A, ele pertence a M mais 1. Então, todo natural menor ou igual que M é diferente desse cara que está M mais 1. Então, isso só me dá que a única alternativa do A é ser o meu M mais 1, tá? Então, eu posso unir o A nos dois lados dessa igualdade. Então, Azão menos A, união ao unitário A, é igual a IM, união ao unitário A. Mas se o cara está em azão, ou ele é azinho, ou ele é diferente de azinho. Então, isso aqui é meu A, azão é igual. O Azinho é M mais 1. Se eu uno IM com o M mais 1, eu tenho todos os naturais de 1 até M mais 1. Então, aí a gente conseguiu provar que nesse caso aqui, se azão menos A está dentro de M, a gente conseguiu provar que A igual a M mais 1. Ou seja, se existe uma bijeção, A está contida em M mais 1. Se existe uma bijeção de IM mais 1 e A, então A foi igual a M mais 1 sempre que azão menos A está contido em M. Então a gente conseguiu provar que vale para M mais 1. Mas pode acontecer que não, pode ser que não aconteça isso, tá? Pode ser que não aconteça isso daqui, ó. Qual é o outro caso? Se azão menos A não está contido em M. Bom, como azão menos A está dentro de M mais 1 e ele não está contido em M, então existe, ó, não está contido em M mais 1, existe um X pertencente a azão menos A que está dentro de M mais 1, tal que X não pertence a M. O cara que está em M mais 1 que não está em M, ele só pode ser M mais 1, então X é igual a M mais 1, tá? Então, logo, o M mais 1 pertence a azão menos A. Então, eu vou definir essa seguinte bijeção aqui, ó. Eu vou definir essa seguinte bijeção aqui. Outra coisa. Tá. Agora, esse M mais 1 aqui, ele está em M mais 1, ele está em A. E como F de IM mais 1 em A é uma bijeção e M mais 1 está em A, o M mais 1 é a imagem de alguém daqui. Então, existe um P também, pertencente aos naturais, tal que F de P é igual a N mais 1, tá? Beleza. Como M mais 1 pertence a azão menos A, e existe um P que é N mais 1, podemos, aí é que está todo o babado fortíssimo, definir, tá? O G, uma função de N mais 1, N, né? Eu estou subordando M mais 1 em A,
Tá? O que vamos lá, gente. G de x é igual a f de x para todo x diferente de p e x diferente de n mais 1. Outra coisa que a gente tem que botar aqui, que a gente tem que guardar, f de pn mais 1 e f de n mais 1 é igual a tá? Temos esse... O f de n mais 1 igual a lá do início, ó. Esse f de n mais 1 igual a aqui, ó. Cadê? Ali, ó, f de m mais 1 é igual a... Menina, eu tô cismando com n mais 1, é mole. Eu, hein? M, fofurete, M. Vamos lá. Para x igual a p, eu vou definir g de p igual a. Para x igual a m mais 1, eu vou definir g de m mais 1 é o próprio m mais 1, tá? Bom, essa função, interessante que como a é diferente de m mais 1, porque olha só, o m mais 1, ele é diferente do a, ele pertence a esse conjunto aqui. Como azinho é diferente de m mais 1, tá? Eu tenho que meu p é diferente do meu m mais 1 também. Porque se o p fosse igual a m mais 1, eu teria que o a seria igual a m mais 1 e a é diferente, tá? Beleza? Aí vamos lá. Por que essa função aqui... Vamos provar que essa função g ela é injetora, tá? Gente, o que eu fiz aqui? Finalizar a apresentação. Aqui, né? Não. É aqui. Vamos provar que essa função g é injetora. A gente tem o seguinte. O in mais 1 ou é in mais 1 tirando o p in mais 1 união ao conjunto pn mais 1, né? Todo cara que está em n mais 1, ou ele é um cara que é diferente de pn mais 1, ou ele é um desses dois caras. Então, eu vou provar que a função ela é injetora. Vamos lá. Olha só. Se g de x1 é igual a g de x2 em tal que x1 e x2 pertencentes a n mais 1, nós temos três casos. Ou os dois estão aqui nesse conjunto, ou os dois estão aqui, ou um está aqui, ou um está aqui, tá? Primeiro caso. Se x1 e x2 pertencentes... Eu vou chamar esse conjunto aqui de A1, tá? Pertence a 1 e g de x1 é igual a g de x2, tá? Ó, o x1 é diferente de p e n mais 1. Então, todo real diferente de p e n mais 1, o g dele é o f dele. Então, aqui eu vou ter que g de x1 é o f dele. E como x2 é diferente de pn mais 1, g de x2 é o f dele. Mas como g de x1 é igual a g de x2, eu vou igualar esses dois aqui. Então, eu vou ter que f de x1 é igual a f de x2. Como f é uma bijeção, então x1 é igual a x2, tá bom? Agora o segundo caso. O segundo caso é o seguinte. Que calor. Tá? Se g de x1
é igual a g de x2 com x1 e x2 pertencentes a esse conjunto aqui, os dois têm que ser iguais também, tá? Isso implica que x1 é igual a x2. Demonstração: x1 for diferente de x2 e x1 for igual... Ó, esse conjunto tem dois elementos, ambos estão aqui, um é diferente do outro. E x1 é igual a p e x2 é igual a n mais 1, aí eu teria que g de x1, que é igual a g de p, seria igual a A. E g de x2 é g de n mais 1, m mais 1, oh meu Deus do céu, oh meu pai do céu. O fofurete é m. M mais 1 seria igual a m mais 1, tá? Mas aí o que eu tenho? O A é diferente de M mais 1, gente, porque olha aqui, o M mais 1 pertence a razão menos A, ó. Cadê? Aqui, ó, gente. Aí eu teria que G de x1 seria diferente de G de x2, mas o que nega a minha tese, que eu estou assumindo, né, que os dois são iguais, eu quero provar que x1 é igual a x2, tá? Então, o que contradiz a hipótese, né? O que contradiz a hipótese, tá? Então, a conclusão é que se g de x1 é igual a g de x2 com x1 e x2 nesse conjunto, eles têm que ser iguais. E o terceiro caso é o seguinte: se x1 pertence a 1 e x2 pertence a, ou vice-versa, né, n mais 1, ou o contrário, então a gente vai ter que g de x1 tem que ser diferente de g de x2. Vamos provar aqui. Se x1 pertence a 1, então x1 é diferente de p e de n mais 1. Então g de x1 é f de x1, né? Por exemplo, se x1 pertence a 1, então g de x1 é f de x1. E se x2 pertence a p ou pertence a esse conjunto, eu vou ter que g de x2 ou é a, g de p é igual a A, né? Ou g de x2 é igual a m mais 1. Aí, nesse caso, eu não posso ter... Aí, realmente, ó, o g de x1, ele não pode ser igual nem a nem a m mais 1. Se o g de x1 fosse igual a f de x1, que fosse igual a A, né? Como f tá, g de f de x1 fosse igual a A, que é o g de x2, que eu estou assumindo, né, que o meu g de x2 é A ou m mais 1, como f de n mais 1 é igual a A e f é injetora, automaticamente, se f de x1 é igual a x1 tem que ser igual a n mais 1. Mas é uma contradição, porque o x1 pertence a umzão grande, então o x1 ele é diferente de, ele pertence a esse conjunto aqui, é diferente de n mais 1, entendeu? Contradição. Pois
x1 é diferente de n mais 1, tá? Agora o outro caso, se g de x1 fosse igual a f de x1, que fosse igual ao outro g de x2, m mais 1, tá? F de Pm mais 1, né? Como F de P é M mais 1 e F é injetora, isso implica que x1 seria igual a P, mas x1 não é igual a P, porque o x1 está aqui, ó, nesse conjunto aqui. X1 seria igual a P. Aqui a gente mata a cobra, não, como é que é? A gente mata a cobra e mostra o pau, né? X não seria igual a P, contradição. Então essa contradição veio da gente supor que tomando x1 de um conjunto x2 no outro, eu estou assumindo que eles são iguais, então não pode acontecer. Então, logo, se x1 pertence a n mais 1 menos pn mais 1 e x2 pertence a pn mais 1, então g de x1 tem que ser diferente de g de x2, tá? Não pode ser igual. Então eu provei que G é injetora, logo G de M mais 1 em A é injetora. Gente, é uma tal de a gente coloca, a gente se coloca coisa toda. Agora vamos provar que G é sobre injetora. Vamos lá. Vamos provar sobre injetividade. Provar que G vamos lá. Para todo, o que eu tenho que provar? Para todo y pertencente a A, tem que existir um x1 pertencente a in mais 1, tal que g de x1 é igual a y. Vamos lá. Bom, gente, olha só que legal. Primeiro, se y for igual a A, existe um x1 igual a P, tal que G de P já é igual a por definição, né? Então, se y for igual a A, então já existe alguém, n mais 1, que G de P vai ser esse y. Se y for n mais 1, é ele próprio, né? G dele é ele mesmo, né? Se for ele, o G dele é ele mesmo. E existe um x1 que é ele mesmo, que vai ser ele próprio, vai fixar, né, o G. Agora, se y for diferente de A e y for diferente de m mais 1, tudo bem. Como f, olha só, preste atenção. Como
f de I, M mais 1 em A é uma objeção. Vocês estão vendo que eu estou usando a todo momento essa função, né? É uma objeção. Então, existe um x1 pertencente a IM mais 1, tal que f de x1 é igual a y. Só que o seguinte, ó, vamos lá. Tal que y é diferente de A e y é diferente de m mais 1. Só que o que eu tenho? Eu tenho que meu f de m mais 1 é igual a Azinho, tá? E eu tenho que o meu f de p é m mais 1. Eu tenho essas duas coisas. Gente, se o y é diferente de A e de m mais 1, se o y é diferente de A e m mais 1, e y é f de x1, o x1 pode ser m mais 1. Então, se o y é diferente de A e y é diferente de m mais 1, e o y e f de x1 é igual a y, isso me dá que meu x1 tem que ser diferente de m mais 1, e meu x1 tem que ser diferente de p. Se o x1 fosse m mais 1, o y seria igual a e é diferente. Se o x1 fosse igual a p, o y seria m mais 1, o y é diferente. Agora, como o yf de x1, tal que x1 é diferente de m mais 1 e p, é do jeito que a gente definiu o g. Olha como a gente definiu o g. Qualquer real diferente de p e m mais 1, o f dele é o g dele. Logo y então, logo y, que é f de x1, tal que x1 é diferente de p e x1 é diferente de m mais 1, é tal que y é g de x1, que é o meu f de x1. Então, o meu g, logo, conclusão, o meu g de m mais 1 em A é uma objeção. Tá? É uma objeção, tá? Sobre injetor e injetora. Mas aí é aquela coisa básica. O G tá fixando o M mais 1, tá vendo? Ó, que o G aqui, ó. Olha aqui, não vou repetir de novo. Tá vendo que o G tá fixando o M mais 1? Vamos voltar aqui. Então, macetão básico da análise. Qual é o macetão básico da análise? Defina G', que é igual a G restrito a IM, que está saindo de IM e está chegando em azão menos M mais 1. Quer dizer, ou seja, o que significa isso? G' de x é igual a G de x, tal que x pertence a M. O G' é uma restrição da função G ao meu IM, entendeu? Já que o meu G está definido de M mais 1 em A. Isso daqui, gente, da mesma forma que eu fiz no primeiro, é uma objeção. É uma objeção, faz a mesma coisa, gente. Tá? Eu sei que meu G de M mais 1 vai levar ele nele mesmo, por isso que é uma objeção. Todo cara que está em azão menos M mais 1
ele é um G de alguém de M que não pode ser M mais 1, entendeu? É M, do jeito que eu fiz o outro. Então é uma objeção. Agora, aí beleza, gente, ó, matamos hipótese de indução. Como? Tirando M. Se o A tá em M mais 1 e eu tiro M mais 1, obviamente o cara tá dentro de M. Como A menos M mais 1 tá dentro de M e existe G', uma objeção de M em azão menos M mais 1, o que isso implica? Por hipótese de indução, azão menos M mais 1 é igual a meu IM, tá? Mas o M mais 1 está em azão, né? Então, se eu pego azão menos M mais 1 e 1 no M mais 1 dos dois lados, se o cara está em azão ou ele é M mais 1, ele é diferente. Então, do lado esquerdo eu tenho que azão e do lado direito, e M união a M mais 1 é o IM mais 1. Então, a gente acabou de provar que se vale para M, vale para M mais 1. Ou seja, usando todo esse argumento lindo e maravilhoso da análise matemática, que eu amo. Vocês amam também, né? Fala sério! Se A está contida em M e existe uma objeção que sai de M e chega em A, então A é igual a IM, tá bom, gente? Um beijo, então estudem. Daqui a pouco eu vou preparar a lista para vocês, já vou mandar para vocês lá no grupo e vou mandar esse vídeo também para vocês, tá bom?